Iniciado em 2007, o julgamento do caso Mensalão ganhou novos rumos. Confira na reportagem especial que discute a situação da Ação Penal 470 e explica o que são os chamados embargos infringentes. Em resposta ao pedido de recurso da defesa de 12 dos 25 condenados no julgamento do Mensalão, foram aceitos os embargos infringentes em relação aos crimes como lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, sendo consolidado pelo voto do ministro Celso de Mello. Os embargos infringentes são uma espécie de recurso. Na verdade, eles são um recurso que se encontra, no caso da Ação Penal 470, expostos no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. O pressuposto para isso é que existam, anteriormente, na decisão do plenário, 4 votos divergentes. Então, esta pessoa que está sendo julgada possa ingressar, então, com os embargos infringentes. E isso foi exatamente o que aconteceu. Foi declarada procedente a ação penal, o fórum com a competência originária é o Supremo Tribunal Federal, apresentou-se a divergência e então os réus estão ingressando com os embargos infringentes. O que acontece agora, será nomeado então o novo relator, ou seja, haverá uma distribuição dos embargos infringentes, tanto o relator quanto o revisor serão excluídos dessa distribuição e se iniciará então um julgamento exclusivamente sobre aqueles pontos nos quais existe divergência. É dizer, os embargos infringentes não são para que exista um novo julgamento com relação a todos os pontos que foram levantados durante o processo, sino em particular naqueles pontos nos quais exista a divergência. Até este momento, o que foi decidido foi a admissibilidade dos embargos infringentes, é dizer, não se decidiu o mérito dos embargos infringentes, apenas se decidiu que são cabíveis. Essa era a discussão até o momento. A isso é que aponta o voto do ministro Celso de Mello. Houve um julgamento político, com muita influência política partidária, ideológica, né? Todo esse imbróglio estava lá. Isso não isenta de que, apuradas as responsabilidades, estes devem pagar, não isento, que deve ter existido alguma coisa muito estranha, muito feia lá dentro. Me parece que existiu mesmo, mas acho que o final do julgamento, quando você, no frigir dos ovos, quando você desenha efetivamente o que deveria ser, aparece a questão política. As penas foram muito pesadas, as condenações para mim foram muito pesadas, né? Então me parece que existiu isso sim. Os embargos infringentes ainda não são compreendidos por grande parte da população, o que pode confundir a opinião pública. Eu queria saber se você sabe o que são embargos infringentes. Não. Não faço ideia. Não. Está na Câmara, não? Não. Não. Embargos infringentes é um recurso quando há divergência de julgamentos. Um juiz entende de um jeito e o outro de outro. Então, quando a decisão não é unânime, há a possibilidade da interposição de embargos infringentes que têm fins modificativos da sentença. E o que você acha da reavaliação da pena de 12 dos 25 condenados ao Mensalão? Muito embora eu não aprove a conduta deles, tem direito à revisão da pena. Não concordo porque mudou a composição e eles estão questionando uma decisão que foi tomada antes. A partir do momento que a pessoa tem condições de rever a pena através de um recurso, é necessário que se faça. Pedagogicamente, eu acho que nós poderíamos enxergar 3 aspectos de muita importância dentro desse voto. O ministro Celso de Mello fez um apontamento muito corajoso, que tem a ver com a necessidade de preservar ao Supremo Tribunal Federal, e me parece que isso se estende ao conjunto do judiciário brasileiro de plena independência com relação à opinião pública, com relação à maneira como as multidões, sem que isso significa retirar a liberdade de crítica, a liberdade de manifestação do pensamento de ninguém, mas que deve ser obviamente preservada e que também é uma garantia da democracia brasileira,
É importante que o Supremo Tribunal Federal decida em sadia técnica, a partir de um exercício hermenêutico fundado em um ordenamento jurídico justo. Outra questão debatida é a cobertura da imprensa sobre o julgamento do Mensalão, o que influencia diretamente a informação. A mídia não está me parecendo neutra. Tem jornalistas que estão com uma postura bem ética, assim, bem neutra, de tentarem fazer esse informativo. Eles chegaram à conclusão de que o Supremo é algo que precisa ser explicado para a população. Isso eu acho louvável, isso eu acho importante. Mas foi um julgamento político, isso já contaminou a informação.